Olá pessoal, aqui é o Flávio Hirai, mais uma vez, estou aqui no Pode Ver Mais, o nosso podcast. E hoje é um podcast especial, viu, Fátima? Ah, é? Porque Hoje? talvez seja um dos Esperado, mais né? esse acho que é esperado, porque hoje nós vamos conversar sobre a doença mais comum da oftalmologia e mais falada, que é a catarata. Catarata. E junto com a gente aqui, eu trouxe o Dr. Bruno Torres. Para quem não conhece, o Bruno é sócio da Vermais, então ele é meu sócio lá na Vermais. E é um grande cirurgião de catarata. Então eu não podia deixar de trazer o Dr. Bruno aqui, né, Fátima? Nossa, claro. Hoje eu vou ficar aqui de ouvinte, é lógico que eu vou perguntar alguma coisa, porque eu tenho muita curiosidade, É isso né, aí. sobre catarata. É isso aí. Bom, primeiro agradecer o convite, falar que é um prazer estar aqui. Tá aí o grande cirurgião de catarata, eu agradeço as amizades que eu tenho. Bruno, fala um pouco de você. Bom, meu nome é Bruno, que nem o Flávio já falou. Eu sou médico, oftalmologista, tenho subespecialidade em catarata e cirurgia de córnea também. Fiz minha formação na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. E hoje atendo na Vermais também, sou sócio do Flávio e vamos conversar um pouquinho de catarata, né? Eu acho que a catarata é uma doença importante, Fátima, porque a catarata ela ainda é uma das principais causas de cegueira no mundo. Sério? A catarata ainda é uma das principais causas de cegueira no mundo. Só que ela tem uma característica que ela é uma cegueira reversível. Né? Então, a hora que você resolve a catarata, você faz a cirurgia, você devolve a visão para a pessoa. Bruno, vamos começar com a primeira pergunta aqui. Vamos lá. Que é a catarata? Bom, catarata, na verdade, se a gente abrir o livro, tá lá, qualquer opacidade do cristalino. E aí, pra gente responder o que é catarata, primeiro a gente tem que responder o que é cristalino, né? Cristalino é uma lente natural que a gente, obviamente, nasce com ela e a gente enxerga através dela, tá? E ela tem uma responsabilidade principal dentro do olho aí, que é de mudar o foco, né? Então, a gente, quando é novo, é criança, a gente consegue focar de longe, consegue focar de perto, e quem faz essa mudança do foco é o cristalino, né? Essa é uma das funções do cristalino. E com o passar do tempo, ou com outras situações que nós vamos debater aqui durante o programa, durante o podcast, essa lente pode tornar-se opaca, pode ficar opaca. E aí a gente começa a ter dificuldade de enxergar, porque a gente começa a enxergar por uma lente que não está mais translúcida, ela fica opaca. E aí, para isso, a gente dá o nome de catarata, falando genericamente. E esse nome é legal porque a gente estava até falando, ele vem da onde, né? Porque no começo as pessoas relatavam que enxergavam embaçado como se estivesse enxergando através de uma queda d'água, através de uma catarata. E historicamente é daí que veio o nome. Nossa, que interessante. Né? Exatamente, as pessoas falavam, não, eu estou enxergando como se estivesse enxergando através de uma queda d'água, como se estivesse com uma catarata na frente. E daí que vem a origem do nome. E você falou, Bruno, então, que a catarata é o cristalino que vai opacificando. Isso ocorre com o tempo, então? Isso, a principal causa é essa, né? A senilidade. Então, a principal causa de catarata, o principal fator de risco da catarata é a idade avançada, né? A gente vai vendo ali que depois de 60, 65, não tem uma idade chave, tem gente que é um pouco antes, um pouco depois, mas em torno dessa idade as pessoas já começam a apresentar algum grau de opacidade do cristalino. E isso faz com que a pessoa venha apresentar uma baixa de visão, que geralmente é insidiosa, é pouco a pouco. Então, é muito comum a gente ver o paciente chegar no consultório e falar, não, eu enxergo bem, doutor. Porque como é pouquinho por dia, pouquinho por dia, pouquinho por dia, o paciente sempre vai achando que está bem. E é muito engraçado, porque, né, quando eles chegam o primeiro dia no consultório, é aquela coisa, não, eu enxergo bem, eu tenho receio de operar. Eu brinco que ninguém acorda com vontade de operar o olho, né? Ninguém acorda e fala, nossa, que vontade de operar o olho que me deu hoje. E aí, quando ele chega no consultório, todo mundo fica meio ressabiado, um pouco receoso, mas é impressionante. Eu brinco, eu ponho uma câmera dentro do consultório para mostrar para as pessoas. Falar assim, ó, vou gravar sua reação agora e vou gravar sua reação no pós-operatório, porque quando a pessoa opera, é outra pessoa que volta no pós-operatório, é impressionante. Como ela volta falando, nossa, eu não estava enxergando nada e não sabia. As cores são outras. E tem estudo, isso daí não é só opinião, é estudo mesmo que mostra que o que mais impacta a qualidade de vida na terceira idade positivamente é a cirurgia de catarata. Nada é mais impactante em qualidade de vida, positivamente falando, na terceira idade do que a cirurgia de catarata. Isso faz sentido, viu, Fátima? Porque se você for analisar o quanto a visão é importante para a pessoa, Sim, né? Tem alguns estudos que ranqueiam
a cegueira, né, a deficiência de visão com outros tipos de doenças. E eu lembro que uma vez eu vi um estudo desse e a cegueira só perdia para depressão profunda. Ela ganhava de todos os outros tipos de doença. Qualquer tipo de tumor, qualquer tipo de câncer, infarto, diabetes, hipertensão, ela só perdia para depressão. Porque a visão realmente impacta muito, né, na pessoa. Demais. E geralmente assim, né? Não todo mundo, obviamente, mas na terceira idade, às vezes as pessoas já começam a ter um déficit auditivo também, né? Então você para pensar, a pessoa chega lá na terceira idade, ela passa a enxergar mal, ela passa até a se locomover mal, ela passa a ouvir mal. Então ela vai perdendo o contato com o mundo, querendo ou não. E quando ela recobra a visão, e para uma cirurgia que, poxa, hoje tem resultados fantásticos, é uma cirurgia totalmente indolor, uma cirurgia de recuperação rápida, nossa, para a pessoa ela é um choque, porque ela vem com aquela sensação, vou operar o olho. De repente ela fala, eu brinco e falo, era isso? Que eu operei e melhorei tanto? Então é muito comum, o paciente opera o primeiro olho, quando volta no retorno do primeiro olho, doutor, qual que é a pergunta que ele me faz? Quando é o segundo? Entendeu? Todos, 100% é sempre assim. Quando é o segundo? Eu quero fazer o segundo. É sempre assim. E fora a idade, quais são os outros fatores de risco que pode dar catarata? Você falou, normalmente é por causa da idade, mas... Então, ótima pergunta, né? Isso é uma pergunta muito frequente dos pacientes também. Assim, disparado, o primeiro fator de risco é a idade, tá? Então, a idade sempre a gente vai ver a catarata no paciente de terceira idade, idoso. Mas tem vários outros fatores de risco, como diabetes, fumo, uso de medicações, traumas pode ocasionar catarata, né? Infecções oculares, inflamações oculares. Existe a catarata congênita, eu já cheguei a operar criança de 2, 3 meses que nasce com a catarata. Mas assim, via de regra o que a gente ouve, meu vizinho operou a catarata, tal, é a senilidade. Tá? Eu até tenho uma pergunta sobre essa questão, porque existe até um certo preconceito quando uma pessoa não está com mais de 60 e tem que operar. Que eu tenho uma amiga que ela ficou assim, chocada quando o médico disse que ela tinha que operar a catarata, porque aquilo para ela foi assim, chamar ela de velha. Então, aquela coisa. Eu falei, não, calma, tem gente. O meu marido operou antes de 60 anos. Porque acontece. Então, pode acontecer isso. Pode acontecer, e essa tua pergunta até remonta a uma outra ideia, né? A gente brincando do que é o velho, que não é nem mais um termo, né? É assim, antigamente, né? Se a gente fosse pegar historicamente, o pessoal 45 anos já podia ser considerado idoso, já podia, né? Hoje, com quantos anos é considerado idoso? Eu recebo um monte de paciente com 80 anos que às vezes eu acho que é mais ativo do que eu, sabe? Então, é uma coisa muito legal isso daí. E como eu estava falando, como recobre muitas atividades, como traz a pessoa para a vida de novo, então assim, a pessoa com 60 anos operou, hoje ela vai ter uma expectativa de vida muitas vezes de 30, 40 anos, às vezes até, enxergando melhor. Então assim, quando que é a idade certa para operar a catarata, né? Não tem a idade certa, a gente vai avaliar primeiro como é que está a visão da pessoa, como é que está a acuidade visual principalmente da pessoa, e isso é um dos fatores determinantes. Só que tem um outro ponto que tem que entrar nessa receita aí também. Com o passar dos anos, a cirurgia de catarata ela parou de ser somente para recuperação visual, ou seja, a pessoa não estava enxergando e começa a enxergar melhor devido à opacidade que eu falei, e ela começou a ter muitos fins refrativos também. Então, o que eu quero dizer? Poxa, eu tenho um óculos muito forte, eu tenho um grau difícil, um grau elevado de usar o óculos ou a lente de contato. E até o CFM foi legal, porque isso era uma bola dividida mesmo entre os oftalmologistas, e um tempo atrás, cerca de 2, 3 anos, ele virou e falou assim, a partir de 55 anos, considere a cirurgia de catarata para fins refrativos. Então, assim, o menino de 20 anos que chega no consultório falando, doutor, não quero mais usar o óculos, esse não tem dúvida, a gente sempre foi lá e fez a cirurgia refrativa, né? Que o pessoal até conhece o nome, aí o LASIK, o PRK, essas técnicas. A gente conversou já num episódio. Já, né? E aí, depois dos 55 anos, o próprio CFM já virou e falou, prefiro operar a catarata, porque hoje a gente tem lentes intraoculares que substituem o cristalino, que consegue eliminar o uso de óculos para longe, para perto. A gente consegue brincar ali conforme o desejo do paciente, conforme as orientações que a gente vai dando. Então, voltando na tua pergunta, né? Por que às vezes se opera antes? Porque hoje a catarata ela não vai só para um fim de recuperação visual da opacidade em si.
ela tem toda essa questão também refrativa envolvida na questão. Então seria a minha outra pergunta, porque eu tenho uma amiga que comentou que ia operar da catarata sem ter a catarata. E aí, então isso coincide com a outra pergunta, ou seja, isso é feito, é possível? É feito, isso é uma pergunta muito boa, Fátima. Por quê? Não é por isso que a gente tem que sair operando todo mundo, tá? Então, sendo bem claro aqui. A cirurgia de catarata hoje, ela tem resultados muito bons, ela é uma cirurgia muito segura. Eu brinco, não é uma cirurgia fácil. Eu prefiro falar em segurança do que em facilidade, Sim. tá? Então, ela é uma cirurgia muito segura, mas não é por isso que a gente tem que operar todo mundo. Então, a gente tem que ouvir a queixa do paciente, tem que entender quanto que está a visão dele, tudo isso daí. É o que eu brinco. Tem pacientes que chegam no consultório que eu falo assim, ó, você tem que operar. Por quê? Porque a sua visão já está muito baixa, já está comprometendo segurança para o paciente dirigir um automóvel, para as atividades do dia a dia dele, ele já está tendo um prejuízo, por mais que às vezes ele não perceba, tá? E tem pacientes, que nem é o caso da sua amiga, que chega lá e fala assim, não quero mais usar esse óculos. Tem como? A partir dos 55 anos, tem, tá? A gente vê de tudo aí no mercado, né, gente, esperando até antes que isso, mas o recomendável, até por outros riscos que podem ocorrer da cirurgia, né, de descolamento de retina a longo prazo, outras questões, o recomendado é guardar isso para frente dos 55 anos mesmo. Que interessante. Tá? Pode perguntar agora, Flávio. Não, eu acho que é ótimo a gente justamente esclarecer essas coisas, né? Que são as dúvidas do dia a dia do pessoal também. Né, Fátima? E uma coisa, Bruno, que a gente sempre ouve também é que é o que você fala, o pessoal nunca acorda para querer operar o olho no dia, né? Ninguém acorda querendo operar o olho. E as pessoas questionam também, né? Fala, pô, mas não tem outro jeito? Se eu melhorar meu óculos aqui, eu não vou enxergar, né? Se eu pingar um colírio aqui, não tem um colírio para eu pingar aqui para melhorar? Então isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. O tratamento da cirurgia de catarata, ele é cirúrgico. E uma coisa legal é que eu sou de uma geração de oftalmologistas que eu peguei ainda a transição da técnica antiga para a técnica atual, né? E eu acho que o que o Bruno colocou é perfeito. A cirurgia não é simples. Ela foi meio que banalizada nos últimos tempos porque ela é uma cirurgia hoje muito rápida. Porque a técnica evoluiu muito, né? Mas o pessoal fala, não, é uma cirurgia simples. Não, ela não é simples. Aliás, de simples ela não tem nada. Não tem nada. Né? Ela é extremamente segura e previsível. E a gente não tem outra opção a não ser a cirurgia. Exatamente. O tratamento, ele é cirúrgico, ponto. O tratamento da catarata é igual à cirurgia, tá? Não existe exercício ocular, não existe nada disso que a gente acaba vendo por aí, infelizmente. O tratamento da catarata é cirúrgico e ponto, tá? É uma cirurgia rápida, uma cirurgia segura, de novo. Hoje, em média, uma cirurgia de catarata vai levar 5 a 10 minutos, aí, é bem rápida. E o tempo de recuperação visual aí pode depender de uma série de outros fatores. O quão dura, que nem a gente fala, pode estar a catarata, quais as condições oculares do paciente, qual a recuperação do paciente, se ele vai usar os colírios corretamente ou não no pós-operatório, tudo isso está envolvido na recuperação. Mas a cirurgia em si hoje é uma cirurgia muito segura, né, Flávio? Uma cirurgia que vai muito bem mesmo. E como é que é feita a cirurgia, assim, só para o pessoal entender? A cirurgia, isso é uma ótima pergunta, né? Eu acho que vale a pena a gente até voltar um pouquinho no tempo e entender. O que acontece nisso daí? Vou te contar uma história que você vai gostar também. Antigamente, muito antigamente, não tinha o que se fazer. O paciente perdia a visão. Aí começaram a entender a anatomia do olho e ver que era uma lente que ficava opaca por onde o raio de luz passava. E começou-se uma técnica que era o CAUT, que eles chamavam, que era uma pancada no olho mesmo, que davam para derrubar o cristalino para dentro do olho, tá? E aí a pessoa voltava a enxergar tudo embaçado, porque não tinha mais o fator lente do cristalino. A gente tem que lembrar que o cristalino responde por quase 20 graus dentro do nosso olho. Então, se eu tiro o cristalino e não implanto nenhuma lente, vai sobrar um óculos ali aproximadamente de 20 graus. Por isso que é obrigatório se colocar lente durante a cirurgia de catarata, que é outra pergunta que às vezes me fazem. Doutor, mas precisa mesmo pôr essa lente? Tem que pôr essa lente. Então, voltando, quando a gente fazia o CAUT, não se colocava lente, né? Aí veio diversas técnicas onde, em vez de só mergulhar o cristalino para dentro do olho, se tirava o cristalino inteiro, mas não se colocava lente. E até que teve um acidente de carro onde um pedaço de vidro entrou no olho da pessoa e viram que era inerte, que o vidro poderia ficar lá dentro. Alguém teve a brilhante ideia de falar, por que a gente não faz uma lente para pôr dentro do olho, então?
E aí começaram a ser feitas essas lentes. E antigamente, mais recente, falando agora, a gente fazia uma incisão no olho mais ampla para poder retirar esse cristalino e colocar essa lente lá dentro. E aí, agora com a nova técnica, a gente faz incisões às vezes de 1,5 milímetro, até menos do que isso, fratura o cristalino lá dentro, aspira todo esse cristalino e coloca a lente dobradinha, às vezes, por essa incisão de 1,5 milímetro, 2, varia de técnica para técnica, mas incisões muito pequenas, e a gente implanta a lente lá dentro do olho, no lugar onde ficava o cristalino, tá? E isso na mão de cirurgião experiente, né? É uma cirurgia que geralmente corre sem maiores riscos. A gente fica imaginando, né? Como deve ser delicado, né? Tudo tão pequeno, Então, né? por isso que eu falo que não é fácil. Maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, mas é maravilhoso. Por isso que eu falo que não é fácil, entendeu? Você trabalha com incisões realmente muito pequenas, de milímetros. E hoje, com a tecnologia da lente dobrável, você praticamente injeta e ela abre dentro do olho. Nossa, entendeu? Que E aí você consegue implantar essa lente lá. E aí outra pergunta. Essa daí eu precisava fazer para você. O pessoal acha que a gente usa um raio laser para tudo. Você sabe que a oftalmologia... A gente pode fazer um episódio só de laser, porque a oftalmologia é uma das especialidades que mais usa o raio laser para tratamento de diversas doenças. E o que o povo acha é que a gente sempre usa o laser na cirurgia de catarata. Fala, não, eu vou fazer cirurgia laser de catarata. Mas e aí? Dá para fazer ou não? Isso é uma outra pergunta muito frequente dentro do consultório, tá? E é uma bola dividida entre os oftalmologistas isso daí. A resposta da pergunta do Flávio é assim, podemos usar o laser para fazer a cirurgia de catarata? Sim. Precisamos usar o laser para fazer a cirurgia de catarata? É uma outra ótima pergunta que você vai encontrar defensores de ambos os lados, tá? Então, assim, a técnica mais utilizada hoje, qual que é? É a fratura do núcleo. Lembra que eu falei que a gente quebra o cristalino, né? Sim. Então, essa fratura do núcleo cristaliniano, a gente acaba fazendo com a ajuda de alguns instrumentos e com ultrassom, tá? Essa é a técnica amplamente difundida, então, mais utilizada hoje. Então, esse cristalino é uma coisa, assim, sólida, se você É uma quebra. coisa sólida e quanto mais tempo a catarata tá lá, mais dura ela fica. E aí é dura igual pedra, às vezes, tá? Que é dura demais. E isso é uma situação ruim. Por quê? Porque se a gente espera muito para operar a catarata, ela fica muito dura. A cirurgia se torna muito mais agressiva do que ela poderia ser. Tecnicamente, ela fica mais difícil. Tecnicamente, ela fica mais difícil. A recuperação é mais prolongada. Não faz mais sentido hoje a gente esperar hoje o tanto que a gente esperava lá atrás, que nem eu falei, quando a gente só retirava o cristalino inteiro e não punha lente. Hoje não tem mais o porquê esperar tanto. A cirurgia se tornou muito mais segura e ela pode ser muito menos agressiva, tá? Então, assim, voltando no laser para a gente não se perder. Existe também o laser, já há um tempo aí, que faz a cirurgia de catarata. Eu vou dar agora a minha opinião, tá? A minha opinião é que, assim, na mão de um bom cirurgião, o laser ele é totalmente dispensável, tá? Quando o paciente chega para mim e pergunta, doutor, você opera com laser, opera sem laser? Eu falo, eu faço as duas técnicas e faço mesmo as duas técnicas. A técnica com laser, ela vai encarecer a cirurgia muito. E os passos que o laser faz, não é que isso que é legal o pessoal entender, né, Flávia? O nome laser é muito forte, é muito marketing, né? Parece que que mais resolve moderno, tudo, que né? Mas assim, os passos que o laser faz são totalmente triviais para quem opera uma cirurgia de catarata, mas muito triviais, tá? Eu costumo usar o exemplo assim, é igual cortar seu bife do almoço. Você consegue cortar ele com raio laser se você quiser? Consegue. Mas você precisa? Precisa. É exatamente isso. É exatamente isso, entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes tem Muito paciente que interessante senta na minha frente e fala assim, o senhor faz com laser, doutor? Faço e faço. Às vezes eu faço, tá? Mas eu falo pro paciente total honestamente, falo assim, ó, não precisa. E a maior resposta em todos os meus familiares eu operei sem laser, tá bom? Então, assim, resposta, dá pra gente usar o laser? Dá. É imprescindível? Nem de longe. Tá? E existem outras cirurgias, por exemplo, cirurgia refrativa, laser, não tem discussão, entendeu? Vamos até pegar aqui outro assunto, mas o implante de anel intraocular, dá para fazer as duas técnicas, mas o laser acaba sendo superior, né? E você vê um sentido da catarata, eu não vejo esse sentido. Aliás, muita gente que, né, no passado fazia laser deixou de fazer, pelos próprios custos voltou atrás. Para a gente fechar, Bruno, cuidado pós-operatório.
Né? Quais são os principais cuidados no pós-operatório que precisa ter? Posso lavar a cabeça? Não posso? Posso comer carne de porco? Pode o Essa japonês pergunta tomar é um excelente. Pode Posso tomar cozinhar, misogyro? porque veio um vapor. É isso aí. tal. Isso é o que você mais... Essa pergunta é a mais comum do consultório, né? Ninguém ganha daquela pergunta. Pode abaixar a cabeça? Eu acho que essa é a maior. É assim, eu brinco que essa história de abaixar a cabeça, ela é parcialmente verdade, né? Depende muito da técnica cirúrgica ali, o grande medo é a lente deslocar. Mas via de regra, para uma lente deslocar só com uma baixada de cabeça, é muito, muito, muito raro, entendeu? Via de regra, abaixar a cabeça nem de longe é uma das maiores preocupações, é o que eu falo para os pacientes, tá? O pós-operatório em si, hoje, ele se tornou muito mais fácil devido aos avanços da cirurgia. Então, para pensar, se a gente tinha que fazer uma incisão no olho inteiro, hoje a gente faz uma incisão de 1 milímetro, 1,5 mm, fica muito mais fácil a gente compreender porque que a recuperação é muito mais fácil. Hoje nem esse ponto mais se dá na cirurgia de catarata, tá? A gente faz a incisão de uma forma que nem dá ponto. E basicamente, respondendo a tua pergunta, o que nós vamos ter no pós-operatório? Os primeiros dias ali que eu falo para os pacientes, os primeiros 5, 7 dias ali, um repouso relativo, não precisa de repouso absoluto, ficar deitado na cama, é um repouso relativo. Por quê? Porque ali é onde está ocorrendo a cicatrização ainda, né, da incisão. Por menor que ela seja, é ali onde ainda tem a chance de ocorrer uma infecção. Então, é muito mais pensando nesse sentido do que qualquer outra coisa, tá? Tem que fazer o uso dos colírios em torno de 3, 4, 5 semanas, aí depende da técnica de cada cirurgião vai escolher. Mas é uma cirurgia que eu falo aos pacientes, depois de uma semana você só vai lembrar que operou porque você tem que usar o colírio. E é exatamente isso que acontece, tá? Primeiros dias ali, o paciente, às vezes tá um pouquinho embaçado, às vezes não, isso daí varia de pessoa para pessoa. Às vezes tem uma sensação de areia, depois de uma semana, geralmente o paciente não sente mais nada. E o que é comum acontecer depois de 1 mês da cirurgia, o paciente volta com a seguinte queixa: meu olho está coçando. Por que ele sente isso? Porque ele fica receoso de limpar o olho, de lavar o olho, e aí começa a juntar uma gordurinha que a gente tem nas pálpebras. E isso é muito comum de acontecer. O paciente com medo de cirurgia fala: meu olho está coçando, está ficando vermelho. Aí eu falo: você está um pouco receoso de lavar o olho? Tô. Falo, então agora é o contrário. Agora tem que lavar, tem que limpar direitinho. E aí, geralmente, é uma cirurgia que tem um pós-operatório muito tranquilo. Então, nossa, até porque a gente ouve um monte de coisa. Eu vou fazer uma pergunta bem fútil agora. Não existe. Pode usar maquiagem, assim? Pode. O olho. Então, é assim, de novo, não vai ter a partir de tal dia você pode, antes de tal dia você não pode. Tudo é uma questão de examinar o paciente ali e usar bom senso. Mas em torno de 2 semanas ali, a maioria dos pacientes já está apto para voltar a usar maquiagem e levar uma vida completamente normal. Eu apoio operar catarata, mulher. Você sabe que eu falo que a maior preocupação nossa quando a gente faz a cirurgia ocular é o trauma, né? A pessoa bateu o olho. E eu falo que o problema não é o seu cotovelo, o problema é o cotovelo dos outros. Né? E não sei por que o olho operado atrai o cotovelo dos outros. Então esse é um cuidado que você tem que tomar também. Né? Mas é isso aí. Maravilha. Eu acho que para esclarecermos muitos pontos aí, Fátima. Né? Realmente, foi muito interessante. Vamos falar das nossas redes. Foi interessante. Então você que está acompanhando aqui o Pode Ver Mais, siga as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no portal JJ. E também nas redes sociais da Clínica Ver Mais, @Clínica Ver Mais, no Instagram e no Facebook também. E mande as suas perguntas para a gente. A gente tem programas especiais só para responder perguntas que vocês mandam. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer.